Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel. Ó, vamos ver, o Mano Deivin, ele reagiu a mim lá, ó. O Mano Deivin reagiu a mim lá no Edson Castro. Vamos ver. Jotinha, com a conta Dev, o leão vira gatinho. Descubra o quanto você Tá. poderia estar economizando com esse link aqui, ó. Dev, Eu deixei aqui embaixo. clique, Se liga só, rapaziada. Problemas da pejotização no Brasil com Tamir Felipe no canal, no podcast Tá. do meu amigo Edson Castro, vulgo Castrinho. Me ajuda a bater 300k, cara. Falta pouco, dá uma olhadinha. Falta Ajuda. pouquinho, cara. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo. Inscrever agora. Boteco Tecnologia. Segunda a quinta, 10 horas da manhã, nós estamos aqui Pronto, ajudei. juntinho de mãozinha dada. Bora ver esse vídeo. Uma solução que as pessoas estão tentando colocar para CLT hoje é a pejotização. E acho que a pejotização é uma parada que a gente tá vivendo até mesmo o momento agora no STF, né? O STF tá julgando isso, né? Tá todo mundo meio que no desespero, né? Tá até, acho que todos os processos da Justiça do Trabalho estão pausados agora, Sobre no isso, momento sim, dessa gravação. Não sei quem vê isso aqui no futuro, se já se resolveu ou não. Mas essa questão da pejotização do trabalho é uma pauta muito relevante, né? Os devs, que antes eram CLTs, foram trabalhar PJs. Como é que você vê a questão da pejotização do trabalho? Isso vai mudar tudo, Edson. Isso vai mudar tudo, assim. Eu acho que esse assunto... Nosso pai Alexandre de Moraes legalizou o PJ, porra. Agora não pode ser PJ sem um sindicato ir lá brigar pra nós. Até agradeço você ter tocado nesse assunto, assim, porque esse assunto tá passando totalmente abaixo do radar e é um assunto que vai mudar toda a estrutura brasileira. Porque é uma coisa que eu até tava tentando explicar lá quando eu debati contra o Arthur Duval, tava tentando explicar pra ele e às vezes não é uma coisa simples também de entender, não, né? Numa sociedade você tem vários tipos de relação de trabalho. Você pode ter uma relação de trabalho, por exemplo, societário. Você tem um sócio, coisa e tal, vocês estão tendo um tipo de relação de Deus trabalho. me livre. Quem sabe, sabe esse gatilho que deu no Castrinho aí, tá? Só os de verdade sabem desse gatilho que deu no Castrinho. Bora tocar. Desculpa. Pode ter uma relação de trabalho societário, você pode ter um trabalho, por exemplo, a associação, é uma forma que os advogados geralmente trabalham muito, né? Você pode ter uma forma de trabalho cooperativa, né? Você pode ter uma relação de prestação de serviço, que no caso seria o PJ, e você pode ter uma relação de emprego. Cada uma dessas relações, são várias classificações, mas cada uma tem uma característica. Basicamente no Brasil, o que separa? Quando os trabalhistas criaram o sistema, criaram o seguinte, a justiça do trabalho. Qual a função, uma das funções principais da justiça do trabalho? É você julgar se aquela relação que as pessoas estão tendo é de emprego. E aí são cinco características, geralmente, não precisa ter as 5, mas são 5. Subordinação, pessoalidade, por exemplo, um prestador de serviço, muitos dos serviços não tem pessoalidade, né? Então, sei lá, você contrata um pedreiro pra fazer uma obra na sua casa, é uma relação de prestação de serviço. Ele pode vir com ele, mandar o pedreiro dele, o pintor dele, o gesseiro dele, coisa e tal. Não tem uma relação especificamente com ele precisa vir, coisa e tal. A relação de emprego não, precisa. Você que bate o cartão na firma. Subordinação, não eventualidade. Então PJ não pode fazer daily, hein? PJ não pode fazer daily, hein? Você faz o daily a hora que você quer. Tá ligado, né? Nós somos PJ com chefe. PJ com chefe, tem que cumprir o horário, presencial. PJ no modelo híbrido. Tem uma quinta que eu não lembro. Enfim, mas são 5 características que definem se é uma relação de emprego ou não. Inclusive, até na questão da uberização, a questão da subordinação é o que tá mais pegando, né? Porque não tem um cara lá fazendo o motorista ser subordinado. Mas o algoritmo faz isso. Então ela tem 4 coisas, né? Tem eventualidade e tem a subordinação também. Só que os caras falam que não tem. Ele trabalha quando quer. Mas ele não trabalha quando quer, porque o algoritmo faz esse serviço de subordinar ele, né? Se ele não trabalha determinadas horas, ele toma punição, enfim. Pô, eu sou funcionário do YouTube, então, cara, eu posso pedir levar minha carteira pro YouTube assinar minha carteira? Porque eu... O YouTube, ele tem... É que o YouTube é menos descarado, né? Ele é menos descarado do que o Uber, né? O Uber é a 99, né? Nesse quesito da penalização, mostrar ou deixar de mostrar a corrida pra você, coisa do tipo. O YouTube é mais, apesar de ser também ter o algoritmo, né, fazendo o trabalho de subordinação, mas é mais suave, né? Tem um horário aqui. Quando eu não faço Menos caricato. a live, o canal faz assim, ó. O canal deu uma queda violenta, tá? Segunda e terça que eu não fiz live, fui de arrasta. Quando o cara tá falando de pejotização, quem trata isso é a esfera civil, não é a justiça do trabalho. Então, ele está falando de uma outra relação de emprego, uma outra relação de trabalho. Então, muitas vezes, o que acontece nesse processo de pejotização? Vamos pegar de novo os devs como exemplo. O cara trabalha numa empresa, é uma relação de emprego, tem chefe, tem hora pra entrar. Daily, temos refinamento, temos checkpoint, temos reunião de tribo, reunião de squad, reunião de capítulo, all hands, retrospectiva. Hoje tem coisa pra caralho, mano, sendo PJ. E ainda, talvez no presencial, daily no presencial, mano. Não é eventual, é o trampo todo dia, toda hora, tem um salário. Só que aí o cara vai, vamos fazer um PJ, tal, não sei o quê, pra continuar com aquela mesma relação, mas agora você vai ser um PJ. Porra, mas eu gosto, cara. Desculpa.
Ai, meu ponto fraco é esse, cara. Vocês estão com a vaguinha aqui de dev. Ó, salarinho no esquema, mas aquele Viciado do PJ, PJinha. Aí eu falo assim, mano, você vai pisar em mim? Vou, então é isso que eu quero. PJ, eu quero que você me chama de PJ e me trata como CLT, cara. É Ai, pai, para. isso que eu quero. É isso que eu quero, porra. E aí o cara emite nota, abre um e-mail, emite nota, coisa e tal. Fica numa relação que fica lá, sei lá, 10, 5 anos, não importa o tempo. Depois que acabou aquilo, aí eu começo a pensar assim, nossa, eu saí agora com uma mão na frente e uma atrás, tal, nunca tirei férias, não tirei mulher, não tinha meus direitos. Aí eu acho que eu tava numa relação de emprego, uma relação de prestação de serviço. Acho que é diferente a relação que eu tava. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na justiça. Qual é a justiça que vai definir se aquela relação era de emprego ou não? É a justiça do trabalho. Então esse que é o processo de pejotização. Ele vai entrar na justiça do trabalho, o juiz do trabalho não vai querer saber se você emitiu nota, não vai querer saber se você aceitou CPJ ou não. Ela vai chamar e vai falar, você era um empregador, você está sendo acusado de ter uma relação de emprego, o que ele fazia lá na empresa? Normal, um processo. Ah, ele fazia isso. Você, o que você fazia, tal, e seu colega, tem algum colega lá? O que ele fazia, tal? Vai juntar, usar as coisas do processo e a justiça vai falar, não, isso aqui é uma relação de emprego. Ou não, isso aqui é uma relação realmente de prestação de serviço. Vai pra esfera civil. É isso, entendeu? O que o Gilmar Mendes lá no STF falou? Para tudo aí, justiça do trabalho. Começou a entrar um embate entre o STF e a justiça do trabalho. Para tudo aí, que você tá falando que muita coisa é relação de emprego, mas não tô concordando com isso. E agora meio que tá querendo tirar esse poder da justiça do trabalho. Pra querer meio que universalizar ou alguma coisa do tipo. Em última instância, o que ele tá querendo fazer é acabar com a justiça do trabalho. É acabar com um tipo de proteção que regula as relações de emprego. Então é esse que fala especificamente sobre o processo da pejotização. Cara, mas você viu essa treta, mano? Isso aí foi louco, tá? Porque o que aconteceu? Aconteceu que a galera aceitava trabalhar PJ e depois a galera entrava na justiça pra processar a empresa. Porque, mano, a gente sabe que na prática é um CLT disfarçado, é um PJ. É, então, isso aí é falcatrua, né, cara? É isso que eu tava tentando explicar lá, que eu fico todo dia tentando explicar pra galera do MBL, tentando explicar pro Arthur Duval que isso sim, na verdade, é pejotização. O que é? Você praticar uma fraude. E não, necessariamente o PJ. Um cara que é um prestador de serviço, ele não é informal, ele não tá ilegal, ele não tá errado. Entendeu? O grande problema é o processo de pejotização, que é o quê? Você tem uma relação de emprego, só que você tenta disfarçar falando que é uma relação de prestação de serviço, quando na verdade é uma relação de emprego. Então isso que se chama pejotização. Eu sei que às vezes parece confundir, por causa dos nomes também, que são muito semelhantes e tal, mas é isso que é legal que eu tentei explicar ali, né? Que eu tô tentando explicar, cada dia que eu falo sobre esse assunto, eu tento explicar. Pejotização é você fraudar uma relação de emprego disfarçando ela de relação de serviço. E aí a justiça do trabalho que vai olhar e vai buscar justiça em relação a isso. Vai falar, não, vem cá, busca aqui os elementos, busca aqui as provas e tal. Não, isso aqui é relação de emprego. Pague-lhe o que é devido e para de fraudar o sistema. É isso. É a pejotização. Aí, ele chegou, mano. Aí a galera começou a processar. A galera aceitava o PJ, saía da empresa e falava assim: aqui, ó, tinha que cumprir horário, tinha que cumprir tudo. E processava e a empresa ia lá e perdia o dinheiro. Aí o Alexandre de Moraes, lógico, do lado do empresário. E esse não é o primeiro caso de uma empresa que terceiriza em relação a empresas de televisão, a Record, ou já a Globo, Bandeirantes. Quando há pejotização, a terceirização, naquele momento todos concordam em assinar, até porque se paga muito menos imposto do que pessoa física. Depois que é rescindido o contrato, aí vem a ação trabalhista. Só que, e talvez a jurisprudência começasse a exigir isso, nós não teríamos tantas reclamações. Aquele que aceitou a terceirização e assinou. Esse é o argumento mais esdrúxulo que pode existir. Isso, novamente, que me ensinou foi a minha amiga Sara Trentini. Juiz reclamando que tá tendo muita reclamação. Basicamente, o juiz tá reclamando que tá tendo muito trampo. Gente, vocês estão reclamando muito. Mas como assim, juiz? Meu direito tá sendo ferido. Eu tenho que reclamar pra você mesmo, pô. Eu tenho que buscar a justiça. É você que eu tenho que buscar. Não, mas vocês estão reclamando muito, muda a lei, pra deixar de não ter mais esse direito aí. Acaba com esse direito desse cara aí, porque ele tá reclamando muito desse direito dele. Mas é brincadeira, é só o que faltava agora. Agora tá o juiz, praticamente um rei entre nós, os meros mortais. Um rei que recebe de tudo bom e do melhor, reclamando que tá trabalhando demais. Faz sentido nenhum isso, faz sentido nenhum. A justiça serve pra isso, Alexandre de Moraes. Ela serve pra isso. Se alguém se sente lesado, vai buscar a justiça pra buscar os seus direitos. É uma normalização do absurdo, né, cara?
contrato, quando é rescindido o contrato e entra com a reclamação, ele deveria também recolher todos os tributos como pessoa física. Aí talvez nós não tivéssemos mais ou o primeiro problema, aceitar a terceirização, ou o segundo, entrar com a reclamação. Porque Mas o que você recebe da empresa em relação a isso, você tem que precisar pagar imposto do processo? Você precisa pagar imposto. Tá metendo louco, mano. O Xandão tá metendo louco, velho. Pra variar, né? Pra variar, ele tá metendo louco. É algo que não, eu diria... Odeio concordar com o Moraes. Então, abaixa as bandeiras, abaixa as armas. Escuta a opinião dele. Faz total sentido, cara. Porque, mano, o cara, ele aceita. Nós, programador. A empresa vai lá e chama a gente pra ser dev. Fala assim, mano, é o seguinte. Nós temos aqui um salário, sei lá, uma vaga aqui de sênior de 19k. 19k PJ. Você aceita pegar essa vaga? Aí o cara fala assim, dentro. Vambora. Vambora, 19k PJ. Bom pra caralho, uma vaguinha de sênior, 19k PJ. Você aceita de boa. Aí você, porra, tá lá meninão, 1 ano, 2 anos, tranquilaço. Aí depois de 10 anos você fica puto e processa a empresa. A empresa, ela tem que te pagar esses 2 anos, tá ligado? Esses 2 anos ela tem que te pagar da CLT porque você entrou. Você aceitou a parada lá no passado, aí você entrou na justiça contra a empresa. A empresa tem que pagar tudo. Aí o que ele tá querendo fazer? Ele tá querendo colocar no cu da empresa e de quem entrou com o processo. Vai entrar com... Mas é só a empresa não querer burlar. É o seguinte, mano, se você quer ter um PJ, você tem uma relação com ele de PJ. Direitos e deveres de PJ. Se você quer deveres de CLT, né? Você quer que ele tenha deveres de CLT, mas os direitos você já não quer dar, você quer dar os direitos do PJ, aí é você que tá metendo boneco. Agora, mano, com certeza, se você tiver dar os direitos e os deveres do PJ, e a hora que o cara entrar na justiça, mano, o cara não vai conseguir provar que ele tinha uma relação de emprego. Ele não vai. O problema é meteção de louco, mano. Meteção de louco fraudulente. Fraudulente que é o problema. O fraudulante é foda, velho. Ficar nos dois. Pô, beleza, hein? Tá no erro e quer questionar, entendeu? Quer no erro, quer ficar metendo louco, mano. A empresa vai pagar? Boa. Mas você vai pagar agora também tudo que esses 2 anos que você não contribuiu, você vai pagar também. Na Justiça do Trabalho acaba ganhando a reclamação, só que recolheu todos os tributos lá atrás como pessoa jurídica. E depois ele ganha todas as verbas como pessoa física. Ou é pessoa jurídica ou pessoa física. Ou terceirizou ou não, terceirizou. Aí foi isso que esse mano tá falando. Se a Justiça do Trabalho acabar, gente, vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo, porque agora é todo isso que eu tô querendo dizer da relação de emprego mesmo, e aí pode ser pro funcionário do chão de fábrica, que muito se fala, né, sobre os trabalhos modernos, tá, mas pode ser pro funcionário o dev, um trabalho muito de escritório, coisa e tal, ou pode ser pro chão de fábrica. Então, essa que é a parada. Por quê? O que eu tenho percebido aqui, pelo menos na região aqui, você vê muito emprego de chão de fábrica, emprego de costureira, isso, aquilo, o chefe falar pro cara abrir um MEI. Aí fode a pessoa, tá ligado? Isso é uma merda. Isso acaba abrindo um precedente, porque, tipo, uma coisa é a gente falar de salário de dev. Pra gente, foda-se. PJ ou CLT, a gente vai tá bem pra caralho. Agora, pega o cara que ganha um salário mínimo e essa decisão aí. Mano, eu já falei, tem muito cara que vem aí na live e fala assim, o Tamir fica falando de CLT, mas ele é PJ. Cara, eu sou PJ, eu dou aula como PJ. Cara, se você chamar qualquer par meu, qualquer par, mano, eu tenho, velho, várias companheiros de trabalho que são CLT, trampa. Mano, só chamar ele, senta aqui do lado, ó. Os direitos e deveres que o Tamir tem dentro do trabalho é igual ao seu, todas vão falar não. Todas vão falar não. Absolutamente todas vão falar não. Não, mano, tem coisa que o Tamir faz que a gente não faz, tem umas coisinhas que ele faz, uns privilégios tal, coisa e tal, mano, que eu não tenho, não. Eu tenho uns deveres aqui que ele não tem, não. Entendeu? Todos vão falar unanimidade. Por quê, mano? A minha relação com as escolas não está disfarçada, é de prestação de serviço. Vou pegar um exemplo, igual, mano, tem um bagulho, velho, que... Não vou falar não, porque senão vai zoar pros outros lá, mas... Enfim, mano, tem um bagulho que, sei lá, mano, o chefe tentou mandar fazer assim, tipo, festa junina da escola. Vou falar, foda-se. Festa junina da escola. Aí, mano, bota as professoras, tudo CLT coisa e tal, pra ficar trampando nas barracas e tal, na festa junina. Aí, mano, também vai vir, mano, não vou ir não. É sempre com louquinho, né? Tipo assim, sempre, mano, não, e aí? Não vou não, velho. Não, por quê, mano? Porque minha prestação de serviço é aula de música, não tem... É coisa de ligação com isso, não é festa junina. Beleza. Aí, tipo, todo mundo entendeu, tá ligado? Tava na meteção de louco, tá? Todo mundo entendeu. Mano, não, é isso, velho. Igual, por exemplo, um bagulho, mano, muito básico. Tá tendo, sei lá, reunião de pais. Aí, mano, reunião de pais, no horário da minha aula, mano, não vou. Que é o horário que tava lá no meu contrato pra eu ir, mano, não vou. Não tem como dar prestação de serviço aqui, não tem como. Não vou.
Um CLT, mano, ele já vai tomando coisas básicas, tá vendo? Subordinação, a jornada de horário, coisa do tipo, tem tudo isso, tá ligado? E que tomou Peguei 2 exemplos, mas tem mais, mano, tem mais. de meio que legalizar o PJ, de, mano, foda-se, aceitou, agora a culpa é sua, impacta no cara, porque o cara tá precisando de emprego, tá fudido, ele aceita, aí nesse lado é foda. Esse lado eu acho que tinha que ter uma parada, assim, não pode aceitar não, porra. Porque, pô, pega uma galera meio sem informação, a galera vai se fuder, mano, vai assinar muito contrato errado aí, aceitando ser um MEI, e vai perder muita coisa, cara, muita coisa. Muito de escritório, coisa e tal, ou pode ser pro chão de fábrica, é regulado pela mesma coisa, e vai deixar de regular, vai abrir um precedente até pro chão de fábrica. É porque as regras do CLT, eu vou te dar um exemplo, até conversei isso com o Mano Devin, né? Eu citei o Mano Devin exatamente porque as nossas profissões passaram pelo mesmo processo, né? Eu sou jornalista formado, né? O Devin é programador, e elas passaram pelo mesmo processo, né? Caralho, mano, fui mencionado mesmo. Tamo junto, Castrinho. Caralho, mano, fico muito feliz, cara. Caralho. Eu trabalhava como CLT, e aos poucos todo mundo da redação onde eu trabalhava começou a ser PJizado. E aí vinha com aquela promessa do tipo assim, você ganha 4 mil reais agora CLT, mas a gente vai te pagar 4.500 PJ. Você quer ganhar mais? O cara falou, pô, eu quero ganhar mais. Então o cara encerrava o contrato, o CLT dele, entrava como PJ, pra piorar, em pouco tempo a empresa dava, sei lá, 6 meses, demitiu o cara que era PJ e contratava alguém pela metade do valor, que 2.500, que aí o cara tinha feito uma economia linda, não tinha que pagar nada, pô, coisa maravilhosa. Mas aí qual que era a grande questão? Muitos dos meus amigos que eram jornalistas e que trabalham como jornalista, por muito Nessa lógica, pode até pagar castigo físico se o empregado aceitar. Cara, o que eu quero dizer é que, por exemplo, o meu vínculo tá extremamente ligado à prestação do serviço, né? Os meus pares que são CLT está ligado à jornada de trabalho. É claro que tem a função dentro da empresa, isso é muito importante, mas também tem a questão da jornada de trabalho. Então, por exemplo, mano, você tá uma CLT tá dentro da escola, coisa do tipo, velho, e não tem condições de dar aula por algum qualquer motivo. Ela tem que ficar lá cumprindo a jornada dela. Eu sou um prestador de serviço? Não, mas não tem como prestar meu serviço? Tchau. Ninguém vai me questionar coisa e tal. Rapaziada, tô indo embora. Igual, mano, acontece muito, sei lá, ensaios de final de ano sobre feiras de ciência. Tem assim, feiras de ciência, ensaios, coisa do tipo. Aí, mano, pega, sei lá, as 2 últimas aulas pra juntar a escola inteira pra poder ensaiar a peça. Mano, pega a minha turma também. Que eu vou botar, mano, pega a minha turma, aula tal, vai ser meio que aula vaga pra você, né? Porque vai ter que estar em. Mano, tchau. Beleza, firmeza. Hashtag tchau. Por quê? Porque eu estou prestando um serviço. Se não tem como eu prestar esse serviço, tchau. Ninguém questiona, ninguém faz nada, mano. tempo trabalhavam em editoras grandes, né? Quase tem nomes, ou no lugar onde eu trabalhei, como PJs. Eles iam presencialmente, eles tinham um chefe, eles tinham um e-mail da empresa. É verdade. Tinha horário pra entrar, horário pra sair. E tinha um fator que era muito comum, inclusive numa grande editora de São Paulo, que tinha uma revista que todo mundo via muito nas bancas, tinha o hábito de pegar funcionários e assim, quando o cara ia completar, sei lá, 11 meses de empresa, eles encerravam um contrato, você ficava um mês sem trampo e eles te contratavam depois de 1 mês, 2 meses, que é pra você não ficar, pra não fechar um período muito longo. E a mesma coisa começou a acontecer com os devs, né? Então, tipo assim, você tinha aqui um regime que era fechado. Mas aí também podem não te pagar pelo serviço não prestado? Depende. No meu caso, não, porque meu contrato é por horas. É um pacote anual, X horas de aulas de músicas. E aí tem as regras, né? Tem as regras. Você não pode separar isso em vários dias, tem que separar alguns dias, coisa e tal. Aí, coloca lá, a gente combina esse pacote de horas. Tipo, sei lá, então, mano, você tem que, sei lá, 440 horas, eu não sei exatamente a quantidade de horas. 440 horas semanais. Se passar de 440 por qualquer motivo de prestação, você paga a diferença. Se não passar, se você não usar as 440, tchau, obrigado. Tipo assim, mano, pagou os 440 e é isso aí. Usou isso aí, o problema é seu. Entendeu? Então, nesses casos, assim, por exemplo, de não sei o quê, não. Tá ligado? Não. Vai pagar normal, sem chororô. Pela CLT, mas a gente achou um jeito de colocar você num PJ, porque a gente paga muito menos benefício, a gente não precisa te dar férias, a gente não precisa... Mas a gente teve uma onda que foi o seguinte, como toda empresa de tecnologia, ela recebia dinheiro de um... Vocês entendem? Porque em tese não. O contrato prevê que tá pagando as horas, entendeu? Então, tipo assim, 440 horas anuais, não são 440 horas, eu vou pegar depois aí pra vocês. 440 horas anuais e você vai pagar em 12 vezes. Em 12 vezes, mano, é isso aí. Então, por exemplo, tem mês que é mês de férias. Tem 2 meses, na verdade, que é mês de férias. Mês que eu não vou trabalhar. Mas tá pagando aquelas parcelas daquelas horas que estão lá no contrato. Entendeu? Prestação de serviço, mano. Assim como se fosse um pintor.
Assim como se fosse um pintor, assim como se fosse enfim. Um marceneiro, entendeu? Fundo de investimento, um dos requisitos que o fundo tinha é saber se todo mundo era CLT. Por quê? Porque era um risco jurídico muito grande. Porque o fundo chegava para poder colocar uma grana numa empresa, por exemplo, que tinha, sei lá, 200 funcionários e todos os 200 era PJ, se todos os 200 entrassem com uma ação coletiva contra a empresa, ele acabava com a empresa ia à falência. Aí os fundos falaram assim, mano, a gente só vai colocar dinheiro na sua empresa se você migrar todo mundo pra CLT. Aí, mano, porra, vários devs, amigo meu, que O ruim, Tamir, é você ficar sozinho no rolê. Só você fala que não vai. Na maioria das vezes é rua. Então, cara, mas é aquilo que eu tô falando, né, velho? A dinâmica de um prestador de serviço é diferente da dinâmica de um empregado. É diferente. Porém, entretanto, todavia, isso aí é uma coisa para discutir. E aí eu também já falei no vídeo. Já falei no vídeo lá que eu... Logo, o primeiro vídeo que eu soltei lá falando do debate que a mamãe falei. Depois, no dia que saiu o debate que a mamãe falei, eu soltei um vídeo. Que eu explico. Também existe desproporção entre empresas contra empresa. Também existe essa relação de desigualdade, essa relação não de equidade entre empresas grandes e empresas pequenas. Que aí também, no caso, se funcionaria para esse exemplo. Também existe, né? Só que, todavia, é menor do que a relação de emprego, via de regra, né? Em relação de empresa contra o trabalhador, né? É menor. Entendeu? tava trabalhando em empresa grande, empresa pra Frentex aqui no Brasil, foi tudo migrado pra CLT, cara. Tipo, foi um passaralho geral migrando todo mundo pra CLT. Agora, em 2025, eu tô notando que tá rolando um movimento ao contrário. O que que a empresa tá fazendo? Ela tá contratando terceirizada. E a terceirizada, geralmente, você Relação assimétrica, exatamente. PJ, porque o risco jurídico, ele tá lá no terceirizado, não tá na empresa. 13º, a gente não precisa te dar direito nenhum. Muitos dos meus colegas, quando a gente era CLT, eles tinham direitos, né? Vale refeição, vale transporte, férias, blá. O pessoal, quando foi contratado do PJ, não tinha direito a nada. Não, o salário já era. Era o salário, já era. Então você pensa, pô, se tu entrava Pau na e empresa, água. era isso. Só que a cobrança ainda era... A relação das lojas americanas com os fornecedores, exatamente. Quem lembra dessa relação? É uma relação assimétrica também. Eu dei o exemplo também de meu irmão, que tinha uma mini indústria que fornecia guarda-volumes para o McDonald's, uma big empresa, né? E também era abusado nessa relação assimétrica. Ficava deixando prazo para pagar de 120 dias. Isso também é um abuso na relação assimétrica. Mesma de CLT, né? Sim, que é o relação famoso é a mesma, né? PJ tinha fixo, né? E pelos esses processos que eu tenho visto, a tendência muito forte a acontecer agora é você ser PJ e você estar nesse regime de CLT e nem poder processar mais, né? É isso que eu estou falando, né? Agora, como a Justiça do Trabalho não vai poder regular isso, né? Não é que vai poder regular isso, né? Como eu expliquei, é ela que fala se é ou não. O jeito... Você prefere R$3.000 mais benefício, CLT, VA, seguro de vida, etc., que somam R$6.000, ou R$3.000 PJ com direito a sair na mão, com uma mão na frente e outra atrás? Isso é pegadinha, né, Rodinei? Mas assim também, isso aí é bom que você colocou essa brincadeira aí, Rodinei, porque tem um ponto também. Tudo fica nessa discussão em torno do salário. Gente, o conjunto de direitos e deveres de um empregado ou de um prestador de serviço não é só o salário. Não é só o salário. Não é. Os direitos e os deveres de um empregado é um conjunto, é uma cesta. E entre essa cesta, lá dentro dessa cesta, tá a questão do salário. Tá? PJ, prestador de serviço, outra cesta de outros direitos e outros deveres. Entendeu? Não é só... Não se resume, a coisa não se resume só em salário, como o liberal tenta fazer. Não se resume só a salário. Definitivamente não se resume só a salário. Tá me falando aqui, eu tô entendendo que era uma relação de emprego, não era uma relação de prestação de serviço. E aí quem vai falar se era ou não, hoje quem fala isso é a Justiça do Trabalho. Quem falava até o Gilmar Mendes congelar tudo. Quem falava a partir do momento que se o STF, a Suprema Corte decidir que não, vai virar um grande problema. Que vai ficar nisso. Eu acho que tava uma relação de emprego. Mas o STF falou que não, se aceitou. É o STF que manda, cara. É o STF que manda. Aceita, porra. Foi mal, mano. Caralho, pensando alto aqui. E direitos também, né, o Rodinei? E direitos também. Deveres, aliás, né? Deveres. Tá? O Rodinei colocou ali, tem férias, FGTS, INSS e tantos outros direitos. E também deveres diferentes, né? De deveres. Lembra que eu acabei de dar o exemplo aqui, né? Por exemplo, controle de jornada. Isso é um dever. Você, como empregado, você tem um dever de cumprir a jornada. Um prestador de serviço, ele não tem dever de cumprir a jornada. Ele não tem o dever. Entendeu? É um outro conjunto de dever.
Ele tem o dever de entregar o trabalho. A jornada não tem. Aqui, mano, tô pensando, ó. E assim, por exemplo, eu trabalho hoje com regime de PJ. O Léo que tá aqui, dá um oi pra gente, Léo. Olá. O Léo é um PJ, né? Um PJ de verdade. Só que o Léo é literalmente isso, né? O Léo, hoje, ele é um PJ justamente porque o Léo, ele trabalha em outros lugares. O Léo é um prestador de um serviço, ele presta um serviço, mas o Léo, ele presta serviço para outras empresas. Tem todas as outras questões, mesma coisa dos outros funcionários, outras pessoas que trabalham comigo, mesma coisa, o cara às vezes tem 2, 3 trampos que ele consegue fazer, fala assim, você tem sua entrega, terminou sua entrega, irmão, você vai entregar às 2, às 3, às 4, às 5, vai ficar das 9 às 6, das 11 às 12 e tal. Não me interessa. A gente tem só as entregas pra fazer e vai embora. Então, Olha lá. Pronto, é isso, é as entregas. tem uma diferença disso, assim. outra relação, né? Porque eu acho que é uma questão que é onde o PJ ele funciona, pelo menos na minha visão. Isso, é o PJ real, tá ligado? PJ sem chefe, o PJ real é isso. E acho que tem essa ilusão, né? Eu sinto que isso é vendido por muitas vezes. É tipo assim, pô, vai pro PJ que você vai ganhar mais, vai ganhar melhor, vai ser mais tranquilo e... Mas agora sim também, né? Como eu tô falando, você pode ir pro PJ, mas desde que você vá ter direitos e deveres do PJ. Exato, Tá acho que ligado? esse é o ponto. Porque o Léo ele pode levantar aqui, mano, e falar assim, mano, na moral, eu quero ter uma relação de emprego com alguém. Eu quero, meu trampo não pode ser eventual, meu trampo, eu quero prestar serviço só pra um cara, tem que ter personalidade, e eu quero entrar naquele outro regime. Ele pode ir lá procurar. Ou ele pode falar assim, não, ou eu posso ter uma empresa, né, e eu posso, acho que tem mercado pra mim, coisa e tal. Esses são outros direitos e outros deveres. Tanto é esse exemplo que eu falei aqui, se der um BO, coisa e tal, você como dono da sua empresa, você vai assumir esse BO, entendeu? Se você fosse empregado, você não assumiria esse tipo de BO, entendeu? É outro tipo de relação, esse é o ponto da galera, é outro tipo de relação. Você pode, porque muita gente fala isso, né, porque eu, por exemplo, sou professor e quando eu sou como professor hoje, eu sou PJ. Só que, mano, é nítido a diferença entre eu e os meus pares. É nítido. Porque pra mim compensa ser. Eu tenho outros direitos e outros deveres. Compensa no contexto da minha vida específica. Como, por exemplo, hoje, por exemplo, é o dia dos professores. Feliz dia dos professores, Obrigado. Aí, sei lá, tem minhas 2 últimas aulas tem lá algum evento na escola que vai apresentar com as crianças, coisas do tipo. Eu só sou um professor que tem que ir lá lecionar minha aula. Mas eu vou embora. Não tem minha turma pra que dar aula. Eu vou embora e levanto. Meus pares têm que ficar CLT, tem que... Olha que coisa maravilhosa isso, né, cara? Tipo, e no nosso cenário, fala assim, não, mano, eu só tenho que entregar task. Esse monte de reunião da empresa, eu não tenho que participar disso, não. Porra, isso quer coisa melhor que essa, cara? Então se inscreve no canal, cara. Deixa o like e ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo neste... É isso. Tamo junto, mano, Devinho. É nóis, viu, mano? É nóis. Primeiro é nóis, depois é nóis de novo. Deixa eu dar o likezão aqui pro mano Devinho. Quem não dá o like é canalha. É canalha. É nóis. Bom, de novo esse assunto voltar é bom, cara. A gente tem que bater muito nessa tecla. Depois de botar a bandeira, fincar a bandeira do trabalhismo, plau, da internet brasileira novamente. Agora eu peguei essas 2 bandeiras aí, né? Relação de emprego no Brasil e questão do autismo. Educação e autismo. Peguei isso aí. Vamos levar essa bandeira aí pra montes maiores. Beleza? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. João Batista, valeu pelo 5. O ano é 2027. O presidente é o Caiado e